Shalom! Hoje vamos nos aproximar de um dos textos mais profundos e também mais debatidos de toda a Escritura, o Salmo 110. Um salmo davídico, um salmo profético, um salmo que ecoa desde o Tanar até os escritos apostólicos. Ele abre com uma declaração que atravessou milênios sem perder a força. Disse Yahweh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Quem é esse meu Senhor? E por que Davi, o rei ungido de Israel, homem segundo o coração de Yahweh, o maior monarca da história do povo, ele chama alguém de meu Senhor? Quem é esse alguém? E por que Davi se coloca abaixo dele? Essas perguntas não são retóricas. Vamos examiná-lo como merece, com o hebraico aberto, com a tradição judaica sobre a mesa e com os olhos treinados para reconhecer onde a revelação messiânica rompe a superfície do idioma. No hebraico, o verso abre assim: Neum Yahué Ladoni, Shev Limini. E aqui é onde o debate precisa ser conduzido com honestidade. Adoni não é um título exclusivamente divino. O hebraico o usa para figuras de autoridade humana, patriarcas, generais, reis. Isso não é contestável. Mas reconhecer esse fato linguístico não encerra a questão, ele a abre. Porque o problema não é semântico, o problema é cultural. E na cultura bíblica, as hierarquias são fixas. O pai é maior que o filho, o ancestral precede o descendente, a raiz não se curva ao galho. Davi é a raiz da linhagem real. Então, quando ele escreve Ladoni, ao meu Senhor, e esse Senhor é alguém que virá depois dele, alguém da sua própria linhagem, a estrutura inteira da ordem bíblica é posta sob tensão. Como a raiz chama o fruto de seu Senhor? Esse é o paradoxo, e ele é completamente intencional. A literatura rabínica não ignorou o Salmo 110. É necessário dizer isso com precisão, porque a narrativa de que essa leitura é uma invenção cristã não resiste ao exame das fontes. Alguns sábios aplicam o Salmo a Avraham, ancorando-o no encontro com Malquisedeque, em Gênesis 14. Mas outros foram mais longe e apontam diretamente para o rei Messias. As fontes falam por si. O Pirkei Avot de Rabi Natan associa "Tu és sacerdote para sempre" ao Messias. O Midrash Tanhuma declara que o Messias será exaltado acima dos próprios patriarcas. O Bamidbar Rabbah conecta os cetros de força ao rei Messias. E os textos apocalípticos judaicos descrevem o Messias sendo convidado a sentar-se à direita do santo, bendito seja ele. Isso não é leitura cristã retroprojetada sobre o texto hebraico. Isso é a tradição judaica operando dentro de seus limites apropriados e chegando a conclusões que muitos preferem não examinar de perto. O Salmo 110 tem camadas. E a camada messiânica não foi inserida de fora. O verso 4 não sugere, ele declara, e faz isso com um juramento. Jurou Yahweh e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção ao que está acontecendo aqui. Nenhum rei davídico exerceu sacerdócio levítico. A linha era clara. A separação era estrutural. Realeza para Judá, sacerdócio para Levi. Davi mesmo, quando tentou se aproximar da arca, aprendeu onde estavam os limites. Mas Melquisedeque não estava dentro dessas linhas. Ele aparece em Gênesis 14, sem genealogia registrada, sem início de dias ou fim de dias narrados. Era rei de Salém e sacerdote do Elohim Altíssimo ao mesmo tempo. Duas funções que Israel mantinha separadas, ele as carregava unida. E é essa ordem, não a de Arão, não a levítica, que o Eterno invoca sob juramento para descrever esse sacerdócio eterno. Yahweh não está criando uma ordem, está reconhecendo uma pessoa. Uma figura específica está sendo descrita, alguém que une realeza e sacerdócio de forma permanente, que existe fora das categorias institucionais de Israel e cuja autoridade não expira. O texto não está sendo poético, está sendo preciso. Daniel 7 apresenta uma visão que não cabe em categorias simples. Como filho do homem, vem como as nuvens do céu, e é conduzido à presença do ancião de dias. A ele são entregues domínio, glória e reino.
autoridade eterna, universal, sem sucessor. A expressão é deliberada, como filho do homem, forma humana, mas trajetória que nenhum humano comum percorre. Nuvens, no mundo bíblico, não são um cenário, são um espaço de algo. E o Talmud não passa por esse texto em silêncio. Em Sanhedrin 38b, registra uma discussão sobre os tronos de Daniel 7, plural, tronos. Um para o santo, bendito seja ele. O segundo, Rabi Akiva responde sem hesitar, para Davi, isto é, o Messias. A resposta provocou resistência imediata de outros sábios, mas a resistência em si é a evidência, porque ninguém debate o que ninguém considera. A ideia de um Messias exaltado ao lado de Hashem existia dentro do pensamento judaico. Ela foi discutida, questionada, às vezes rejeitada, mas estava lá. Nos evangelhos, Yeshua cita o Salmo 110 e lança uma pergunta que ninguém respondeu. Se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? A pergunta não é uma negação. Yeshua não estava descartando a origem davídica do Messias. Ele estava expondo o limite de uma literatura puramente genealógica. Filho de Davi, sim. Mas é apenas isso? O próprio Davi diz que não. O Talmud registra, em Eruvim 70b, um filho é como a extensão de seu pai. Na lógica bíblica, o filho está contido no pai. O descendente está abaixo do ancestral. A hierarquia flui em uma direção. Mas o Midrash abre uma brecha nessa lógica. O Messias será exaltado acima dos próprios patriarcas. Acima de Abraham, acima de Moshe, acima de Davi. Duas afirmações que não se cancelam, mas que tampouco se resolvem sem tensão. O Messias sai da linhagem de Davi, e ainda assim Davi o chama de Senhor. Ele é o ramo e também é a raiz. No livro de Apocalipse, Yeshua faz uma declaração que colapsa o tempo em duas direções. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Raiz, ele precede de Davi. Descendência, ele vem depois de Davi. As duas afirmações são simultâneas e nenhuma cancela a outra. Isso não é paradoxo poético, é uma afirmação de natureza. A tradição racídica, pela voz do Rabi Yitzhak Breiter, articula algo que ressoa diretamente aqui. A alma do Messias precede a criação. Ele não é apenas o ponto de chegada da história de Israel, ele é anterior ao seu ponto de partida. Quem é anterior à criação e posterior a Davi, ao mesmo tempo, não está sendo descrito como líder. Está sendo descrito como o eixo em torno do qual tudo se organiza. O Salmo 110 não termina em debate. Ele termina em reverência. Um rei que governa, um sacerdote eterno, um juiz das nações, um Messias assentado à direita de Yahweh, não provisoriamente, não simbolicamente, mas até que cada inimigo esteja sob seus pés. Para quem crê que Yeshua é o Mashiach prometido, este salmo não é apenas argumento teológico, é chão firme. Ele reina agora, ele intercede agora, e o que ainda não se manifestou plenamente não está em dúvida, está em movimento. O cetro sairá de Sião, o domínio pertence ao ungido de Yahweh. Essas não são promessas aguardando validade, são realidades aguardando revelação. Que possamos estar entre o povo voluntário no dia do seu poder, não como espectadores, mas como aqueles que reconheceram o Rei antes da sua coroação final. Se esse estudo abriu algo em você, continue. Há mais. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem está fazendo as mesmas perguntas. Shalom.